Agradeço a Vossa Excelência. Convido agora o doutor Eduardo Antônio Luxo Ferrão a fazer uso da palavra em nome da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT. Interessante como... Senhor ministro presidente, senhora ministra relatora, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados, zelosos servidores, colém da corte. É dramática a situação do advogado que sucede na tribuna o professor Gustavo Binemboim. Assunto esgotado. Mas por um dever profissional vamos enfrentar a adversidade e talvez conferir um novo enfoque a respeito da manifesta improcedência desta ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A exata compreensão da controvérsia que hoje se submete à apreciação de Vossas Excelências demanda uma pequena incursão cronológica sobre os dados ou os fatos que a compuseram. E o primeiro dado, a pedra angular sobre a qual se edificou toda essa controvérsia, é exatamente o artigo 220, parágrafo 4º da Constituição Federal, que dispõe que a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita às restrições legais. O segundo dado, senhores ministros, reside na lei regulamentadora desse dispositivo, que é a Lei 9294 de 1996, que definiu como bebida alcoólica para efeitos de propaganda, de restrição da propaganda, aquela com teor alcoólico superior a 13 graus Gay-Lussac. O terceiro dado, senhores ministros, nesta sequência cronológica, reside na propositura da ação direta de inconstitucionalidade número 1755, em 1997, pelo Partido Liberal. Essa ação foi proposta sob o fundamento de que teria havido, por parte do legislador, uma equiparação indevida uma diferenciação, indevida entre bebidas com mais ou menos teor alcoólico do que 13 graus. Pois o próximo dado foi o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, que, embora sob o signo do não conhecimento, entendeu esta Suprema Corte de que a matéria seria afeta ao Congresso Nacional. O quinto dado, senhores ministros, nesta sequência cronológica, está na edição, em 2008, da Lei 11.705, chamada Lei Seca, que, ao disciplinar questões específicas de uma política de trânsito, entendeu de estabelecer sanções severas para quem dirigisse embriagado. E aí estabeleceu como bebida alcoólica aquelas com teor alcoólico superior a meio grau Lussac. O sexto dado, senhores ministros, nesta sequência cronológica, é que entre 2008 e 2012, o Ministério Público Federal ajuizou 3 ações civis públicas no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná e no estado de Santa Catarina, veiculando pretensões muito semelhantes àquela ação direta de inconstitucionalidade 1755, com a pretensão de que o legislador estendesse a restrição contida na Lei 9294 para aquelas bebidas com teor alcoólico inferior a 13 graus Gay-Lussac. As demandas ajuizadas no Rio Grande do Sul e no Paraná foram julgadas improcedentes,
uma ação civil pública julgada em Santa Catarina, teve seu pedido acolhido. Posteriormente a isso, antes do julgamento das apelações dessas ações civis públicas, que foram julgadas numa única sentada, o Ministério Público Federal propôs esta ação direta de inconstitucionalidade número 22, sob o fundamento de que estaria a ocorrer a mora legislativa quanto à regulamentação do parágrafo único, do parágrafo 4º do artigo 220 da Constituição Federal. No julgamento, e esse é um dado da maior importância que eu peço a reflexão da Corte, no julgamento conjunto das 3 apelações efetuadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aquela Corte Regional entendeu de acolher a pretensão do Ministério Público, estendendo a todas as bebidas alcoólicas, independente do teor, a partir do meio grau, segundo a lei seca, a restrição de propaganda contida na Lei 9294 de 1996. E fixou o prazo de 180 dias, que expira agora em maio, para a entrada em vigor desta proibição, fixando a multa diária de R$50 mil por sua inobservância. Esta, senhores ministros, é a cronologia dos dados ou fatos relevantes para a compreensão dessa controvérsia. Como a pretensão deduzida nesta ação direta é de natureza restritiva de direitos, impõe-se ressaltar que o dado mais eloquente, o dado mais marcante, talvez o mais veemente da Carta de 88, seja, senhora ministra, o regime das liberdades. E que conferiu aos direitos e garantias fundamentais um vigor, uma substância, uma dimensão praticamente inéditos na nossa história republicana. No dizer do professor Daniel Sarmento, em cujo parecer lastreamos essa nossa singela manifestação, a Carta de 88 chega a ser redundante no que diz respeito à liberdade de expressão, liberdade de propaganda, dispondo a respeito em diversos dispositivos, incisos do artigo 5º, como no próprio artigo 220 da Constituição Federal. E esta Corte vem homenageando este regime das liberdades em decisões memoráveis. Assim foi, por exemplo, no julgamento da DPF 130, ao entender não recepcionada a lei de imprensa. Assim foi, por exemplo, no julgamento da ação direta 4.451, que liberou o humor contra candidatos no período eleitoral em emissoras de rádio e televisão. Foi assim também na DPF 187, que reconheceu o direito à realização, à marcha da maconha. Foi a tal ponto o prestígio desse regime das liberdades que esta Corte, através de um de seus eminentes integrantes, chegou a afirmar categoricamente que a liberdade de imprensa e o direito à informação constituem a maior expressão da liberdade. E não há dúvida, senhores ministros, de que a publicidade comercial integra o direito à liberdade de expressão. Afinal, o acesso à informação é fundamental para que o cidadão, para que o indivíduo faça as suas opções de consumo. Até mesmo porque é de se pressupor que o indivíduo tenha discernimento suficiente para trabalhar com essas informações recebidas, refletir sobre elas, sem a tutela asfixiante do Estado. Além do mais, senhores ministros, a interpretação sistemática da Constituição de 88 conduz inevitavelmente à conclusão de que a regra é a liberdade.
a exceção, a restrição. Tanto assim, senhores ministros, que o próprio dispositivo que chega a sugerir a restrição à propaganda de bebidas alcoólicas está contida, está compartimentalizada no dispositivo que contempla o regime das liberdades, que é o artigo 220 da Constituição Federal. Como de resto, senhores ministros, ocorre com praticamente todos os direitos fundamentais, a liberdade de expressão não é absoluta, admitindo-se sua restrição em favor da tutela de outros direitos ou bens jurídicos de nível constitucional. E, no caso, o artigo 220, parágrafo 4º, autoriza esta restrição. Mas, efetivada a restrição, a eficácia desta medida restritiva se subordina a 3 pressupostos básicos. Primeiro, que tenha sido efetuada através de lei formal. Segundo, que observe o princípio da proporcionalidade. Terceiro, que se mantenha na essência o direito restringido. A exigência de que somente lei aprovada pelo Parlamento possa efetuar, possa consagrar restrição de direito fundamental é um corolário do Estado Democrático de Direito. Se nós admitirmos, senhores ministros, que a restrição de direito fundamental somente pode se operar por diploma legal, com dicção específica, e se nós trouxermos à mesa princípios básicos do processo civil, nós poderíamos afirmar que o autor da ação, com todo respeito, com todas as vênias, é carecedor de ação por impossibilidade jurídica do pedido, já que pretende consagrar uma restrição de direito, não por lei, mas por uma construção pretoriana, o que colide frontalmente com o Estado Democrático de Direito e com a própria Carta de 88. Peço vênia também, senhores ministros, para reiterar as ponderações a respeito do precedente desta Corte na ação direta de inconstitucionalidade 1755, onde, embora por uma questão processual tenha se concluído pelo não conhecimento, a ementa restou muito clara. Constitucional, lei federal, restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, etc. Impugnação do dispositivo que define o que é bebida alcoólica para os fins de propaganda. Alegada discriminação legal contra as bebidas com teor alcoólico inferior a 13 graus Gay-Lussac. A subtração da norma do corpo da lei implica em atuar este tribunal como legislador positivo, o que lhe é vedado. Matéria para ser dirimida no âmbito do Congresso Nacional. Precedentes. A Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, logo após a prolação do acórdão que julgou as 3 apelações nas ações civis públicas, propôs perante esta Corte uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 333, que foi distribuído por dependência à relatoria da ministra Carmen Lúcia, mas que ainda se encontra em processamento. A relevância da associação desta ADPF a esta ação ordinária de inconstitucionalidade por omissão é que o acórdão proferido no TRF da 4ª Região surtirá efeitos já a partir de maio. E temos, senhores ministros, centenas e centenas de contratos comerciais de publicidade celebrados por rádios, emissoras de rádio, emissoras de televisão, repetidoras de televisão, pelo país inteiro. E contratos esses que serão afetados diretamente por esse acordo do TRF da 4ª Região. É por isso que a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, como amicus curiae,
requer, em primeiro lugar, o não conhecimento desta ação direta. Se conhecida, que julgue essa Corte por sua improcedência, determinando, em função dos efeito vinculante da decisão proferida em controle concentrado, a sustação imediata dos efeitos da decisão proferida pelo TF da 4ª Região. Muito obrigado.